E a madrugada foi apagando as minhas recordações. Ouvia de vez em quando o som das palavras e notava a diferença, porque as palavras que havia ouvido até então, e só então fiquei sabendo, não tinham nenhum som, não soavam. Sentiam-se, mas sem som, como as que se ouvem durante os sonhos. Chegando hoje para conversar com vocês a respeito de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, escritor mexicano, e este livro aqui, escrito no ano de 1955, um livraço, um livro pequeno apenas em quantidade de páginas, um livro bastante sucinto, mas que tem uma história bastante marcante, um livro que é um ícone também dentro da perspectiva do realismo mágico, realismo fantástico, esta forma de se comunicar que ficou bastante conhecida na narrativa de figuras como Gabriel Garcia Marques, que inclusive sempre fez referência a este livro. Quando ele escreveu 100 Anos de Solidão, ele ainda estava pensando em escrever essa grande obra da literatura latino-americana. Gabriel Garcia Marques fala que ao ler e reler já no mesmo dia o livro do Juan Rulfo, Pedro Páramo, encontrou aquilo que lhe faltava. E eu que já li, já resenhei 100 Anos de Solidão aqui no canal, quero te convidar para fazer essa leitura, sei bem o que ele quis dizer agora, lendo a obra do Juan Rulfo, eu consigo entender o que o Gabriel Garcia Marques encontrou de tão especial para conseguir estabelecer uma relação, ao mesmo tempo, do ponto de vista do contexto histórico, social, político, em que se desenvolve uma obra ficcional, e também aquilo que está para além do imaginado, daquilo que é considerado hoje o palpável, né, a realidade factual. Então ele mescla essas duas coisas, ora a gente está na fantasia, ora a gente está em acontecimentos do âmbito real mesmo, e aqui, se tratando da obra do Juan Rulfo, um âmbito esse que se passa num pano de fundo do início do século XX, a Revolução Mexicana, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, é isso que está ali perpassando estas linhas em uma história muito marcante que eu vou destrinchar um pouquinho aqui para vocês, na expectativa de que tu possas fazer esta leitura. Antes, porém, de falar da obra do Juan Rulfo, quero te convidar mais uma vez para que te inscrevas no canal do Sujeito Literário, para que te tornes membro deste canal, ajudando com um valor simbólico de R$ 4,99 ao mês, para que a gente possa dar continuidade aqui, então, neste projeto literário. Eu li esta obra justamente num momento muito difícil aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Eu comecei o mês de maio fazendo essa leitura e aí teve esse acontecimento trágico aqui do ponto de vista ambiental, onde as nossas cidades gaúchas, umas mais, outras menos, mas todas foram impactadas pela questão dessa crise climática que se abateu por aqui. E eu, fazendo a leitura desta obra, fui transportado para uma localidade no México chamada de Comala. E lá, eventos extremos de ordem também da natureza se fazem presente. Porque eu falei para vocês que o pano de fundo social e político é a disputa pela terra. Então isso marca realmente a história do México. Aqui a gente fala do Juan Rulfo, um escritor mexicano, mas também aqui tem a questão ambiental, que é muito importante nessa obra. A questão do clima. Aqui os personagens vão descrever esta localidade de Comala, que é para onde o nosso personagem narrador se desloca a pedido da mãe. A mãe, já no leito de morte, faz um único pedido para o filho, que ele vai encontrar o seu pai. Então aqui já prestar bastante atenção. Um livro que trata da busca pelo pai, essa figura simbólica que é aquilo que o nosso Juan Preciado, que é o narrador personagem, vai sair em movimento, em deslocamento, da busca deste pai, que sempre foi uma ausência-presença em sua vida, através da fala da mãe, que o criou sozinho, né? E ele vai, a mãe o criou, né, sem a presença deste pai, este pai que é pai de muitos. E aí entra um aspecto também desta questão regional. É uma obra muito local, uma linguagem popular, porém também com temas dos dramas familiares, por exemplo, uma mãe solo, que é próprio da estrutura social e política da América Latina e que são eventos da questão dos dramas familiares que perpassam também a nossa formação social, cultural e política, né? Então,
é essa busca por um pai, essa busca por um pertencimento e esse deslocamento a uma cidade que é mais quente que o próprio inferno, que as pessoas quando estão precisando respirar, aqui em algum momento o personagem fala isso, elas sairiam de Comala e davam uma chegada no inferno, né? O inferno seria fresquinho, perto do que era o ambiente, e a gente vai entrando mesmo nessa forma de narrar, que eu não diria que tem aqui uma comédia por trás também, eu vejo muito mais o aspecto do drama, né? O drama pessoal, o narrador, personagem, e não é spoiler, porque já na largada vocês vão identificar isso, que é um narrador, personagem defunto, lembrando ali as memórias póstumas em algum ponto, talvez, do Machado de Assis. É um narrador que é um personagem que não está mais vivo, que ele parte nesta jornada e logo ele também padece. Na busca pelo pai ele também morre. E encontra irmãos, filhos deste mesmo pai. Então tem esse parricídio também por trás como característica da obra. E aí essa linha tênue. Nós temos aqui uma linha que ela é praticamente invisível entre o que é a realidade e o que é a fantasia, e também uma linha tênue, são duas, portanto, entre o que é do âmbito dos vivos, o que é um diálogo que se passa em algo do presente e o que se passa num passado que se faz presente, e nesta relação vida e morte, ou seja, a vida e a morte não teria aqui um espaço a ser dividido entre estes dois âmbitos do acontecimento humano. O acontecimento humano é permeado de múltiplas vozes, existem diversos personagens que vão aparecendo. Eu fiz uma estratégia para me achar, que foi anotar aqui, não sei se vão conseguir visualizar, mas eu anotei cada nome de personagem que vinha aparecendo, eu comecei a me perder. Então o Juan Preciado, nessa busca que ele sai neste ambiente de clima extremamente quente e seco, onde a água também é algo simbólico aqui, né? A busca pela água, pelo alimento, o alimento que é também para a alma. Ele vai nesta jornada, e nesta jornada que ele vai em busca do pai, ele também morre, e aí ele começa a conversar com os mortos, mas aí, em certa medida, ele também passa a ser um deles, e aí a gente fica naquela, ele está falando no presente, ele está falando no passado, ele está falando com alguém que está vivo enquanto defunto, ou ele está falando com alguém que também está morto, estão ambos mortos, quando que de fato ele deixa de ser um personagem narrador que traz ali uma experiência de vida para estar trazendo uma experiência de morte. E mais do que isso, será que de fato este ponto é relevante? Em várias reflexões, e aí a gente tem vários personagens também que vão assumindo a voz narrativa, é esse caos de múltiplas vozes, e é muito interessante porque a gente também coloca em questão aqui o que a gente fala, os nossos diálogos, o que a gente pensa, o que a gente sente. A mãe havia morrido antes mesmo do autor se transformar, do personagem, né, o narrador se transformar em um defunto. Ele também já traz ali a mãe muito presente. Então coisas que a mãe dizia para ele quando ele ainda era pequeno e ele não dava bola, passaram a fazer parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, do seu imaginário, do seu fluxo de pensamento, e a influenciar diretamente na forma como ele vai se relacionar com estas outras tantas vozes que vão adentrando a narrativa. Então, ora estamos em primeira pessoa, ora estamos em terceira pessoa. É uma estrutura caótica dentro desse aspecto, mas que se encontra e se estrutura muito bem, pelo menos para mim caiu assim, se tu te deixares levar por essa narrativa, sempre tentando compreender que nós mesmos, nas nossas vidas, estamos atravessados por eventos do passado e do presente, e muitas vezes estes eventos do passado, e aí entrando a violência e diversos outros aspectos da nossa estrutura familiar, e conforme a gente vai encontrando o nosso caminho, eles vão indo e vindo num fluxo constante, que ora a gente realmente encontra um sentido, um significado, e na maior parte das vezes não. A gente está sempre na busca de algo, de alguém, de um porquê deste existir. A questão da terra aqui, da Revolução Mexicana como pano de fundo, e aí vão aparecer alguns eventos reais também, o papel da igreja, tudo isso nos permite pensar também no homem situado neste universo que vivemos,
com situações, com dramas que são próprios da modernidade. Então, embora muito localizado, é um romance universal, porque não só a questão da busca pelo pai, ou da busca por um sentido para a vida, dessa coisa de se lançar no mundo, a gente tem outras questões aqui, bastante delicadas. A violência contra a mulher em específico, estupro, a questão do incesto, diversos aspectos que demonstram uma reflexão mais apurada sobre a natureza humana, sobre a maldade, sobre a corrupção, sobre se existiria uma saída, a busca por uma redenção. O padre Renteria também tem um papel fundamental, ou seja, diante de tantas atrocidades, diante de tanta ganância, porque o que está por trás da luta pela terra? É o dinheiro. E é o dinheiro que estrutura essas relações em diversos âmbitos e também no âmbito da igreja. Como que a igreja também acaba, de certa forma, se corrompendo em meio a essas discussões políticas do colonialismo, deste Pedro Páramo, que é o pai de todos, que é o dono desta cidade, que manda e desmanda, que só assume um filho dos tantos que fez, justamente talvez aquele mais problemático e mais semelhante a ele no modo de se relacionar com os outros, consigo mesmo e com o mundo, e as perdas, e como que se fazem estes laços de afeto, e como que se dá a obediência daqueles que se submetem às ordens de alguém que assumiu o poder de uma localidade muito mais por características regionais e de como que a política ali ganha meandros de dramas que são sociais, tudo atravessado pela questão do capital. Então, são situações que a gente vai poder jogar para além também do México, mas que são bastante localizadas neste espaço-tempo. Claro que aí entra por trás da história do México, e esse é o grande autor mexicano, embora com uma obra bem sucinta, né? Se não estou enganado, escreveu este livro, escreveu mais um livro de contos, que eu até tenho interesse agora de ir atrás para poder ler, diz que são contos bastante sucintos, assim como é esta obra, mas que talvez provoque esse mesmo sentimento que fiquei depois de ler Pedro Páramo, de que exige uma segunda leitura, uma terceira talvez, e eu tenho certeza que não vou encontrar a mesma história quando fizer estas releituras. Acredito que os seus contos também sejam muito interessantes, e ele tinha uma questão pessoal também da sua formação profissional. Ele era um fotógrafo, e aqui este livro é muito visual. Eu sei que tem outros livros, pelo menos um ou dois, em que o autor também se dedica à fotografia. E eu achei bem interessante isso, porque como que esse aspecto também pessoal da formação dele influencia na construção da narrativa bastante visual, bastante fílmica, né? E que a gente pode se sentir de fato provocado a querer conhecer mais, inclusive sobre esse contexto da Revolução Mexicana, que se estendeu por um longo tempo e que é um conflito importantíssimo da história da nossa América Latina até os dias de hoje. É uma grande obra. Se Gabriel Garcia Marques encontrou as respostas que queria para poder escrever 100 anos de solidão, imagina nós, meros mortais aqui, se defrontando com essa literatura. Agora, claro, aquelas pessoas que buscam na literatura algo que não é desafiador, que é bastante redondinho, digamos assim, sem pontas abertas, um final fechado, com início, meio e fim, onde tu consegue construir toda uma estrutura de personagens, de narrativa, de perguntas e respostas até o final, não vai gostar dessa obra. Eu li este livro rapidamente, mas não tive como vir falar com vocês logo que encerrei a leitura, por conta de tudo que se passou aqui no Rio Grande do Sul, mas quero te deixar então como dica hoje o livro Pedro Páramo, de Juan Rulfo, para que a gente possa, enfim, fazer essa leitura, juntando cada pedrinha, cada espaço de tempo da nossa existência aqui, e que certamente os que ficarão depois de nós continuarão ainda construindo um pouco desta moldura que nos faz sermos quem nós somos, e que a gente possa, em meio a este deserto, esse caos que é o viver, com todas as adversidades, inclusive ambientais, climáticas, sociais, humanas, encontrar talvez um significado, ou pelo menos deixar pistas para aqueles que nós amamos possam encontrar significados para as suas vidas. Grande obra, grande autor,
livro que estava na minha meta para este ano de 2024, lido e com perspectiva de uma releitura. É a dica do sujeito literário de hoje para vocês, Pedro Páramo, de Juan Rulfo.